Essa pessoa, por exemplo, né, ela dá adoptive em 7 habilidades, capable em 2 e transformative em 1. Qual vai ser a avaliação dela? Capable, tá? Então, não adianta, nossa, mas ela até dá transformative em 1. Não adianta, você precisa estar pelo menos adoptive em todas as 10 habilidades. Beleza? Até aqui tudo certo? Boa. Agora, então a gente definiu, né? O que significa fluência? Quais são as 4Ds? Quais são as habilidades? Qual é a nossa régua de avaliação? Aí o que falta? Um detalhe, como vai funcionar esse assessment. Detalhe bem pequeno, né? Então, como vai funcionar? Aí imagina, a gente tem 120 pessoas. Não dá para fazer uma banca com todo mundo. E nem seria o que a gente queria, porque a ideia não é que seja uma prova teórica. A ideia é usar, né, com prática, usar como evidências, integrar, né, no seu dia a dia, de forma natural. Né? Essa era a definição lá de cima de fluência. Então, a gente fez um assessment partindo de uma autorreflexão que a própria pessoa faz no próprio Claude. Né? Na Alice, a gente usa a principal ferramenta que a gente usa é Claude. Então, a gente construiu uma skill, a gente mesmo, o time de people, junto com o time de tecnologia. E essa skill, baseado no histórico das conversas da pessoa, nos produtos, né, nas soluções que a pessoa já construiu, nos fluxos no N8N, em qualquer outra ferramenta também, né, baseado nas evidências concretas, no uso concreto, essa skill vai ajudar a fazer uma autorreflexão em cada uma dessas 10 habilidades. Então, a pessoa faz a autoavaliação e a pessoa tinha entre abril e agosto para submeter essa autoavaliação. Então, não tinha também, né, o prazo, sim, e agora sexta-feira, mas ela tinha 4 meses e podia submeter a isso e fazer isso e treinar com a própria skill, né, se fosse uma tutora, quantas vezes ela quiser. Aí chega o momento que ela de fato fala, né, a skill me fala que eu sou adoptive em todas as habilidades, ela vai falar com o gestor vai revisar com ela, né, vai olhar todas as evidências, e quem é de fato responsável para submeter essa avaliação é o próprio gestor. Né, na Alice a gente é manager-centric, então a gente sempre fala que é o papel do gestor fazer a gestão de pessoas, avaliar as pessoas, então aqui não ia ser diferente. Depois, né, vou mostrar de forma prática o fluxo, mas o gestor submete, aí passa por uma validação técnica do nosso time de tecnologia. CTO e os direct reports do CTO, eles construíram uma ferramenta deles para rodar, né, a avaliação e fazer uma aprovação técnica para garantir que não tinha nenhuma brecha assim, de segurança, de tecnologia. E aí, por fim, a pessoa recebe o AI Pass, né, e se qualifica, e olha, isso é bem interessante. Esse assessment é pré-requisito para você participar do Performance Review. Várias empresas colocam AI como um dos critérios no Performance Review. Mas na lista a gente falou que para nós é tão importante que se você não se tornar fluente, você nem pode participar do Performance Review. Então, um pré-requisito para você se qualificar para participar do Performance Review. O Performance Review vai começar agora em setembro, por isso o prazo aqui de agosto. Então, se consegue mostrar que você é adoptive, você participa normalmente no Performance Review. Se não consegue provar que você é adoptive, você não qualifica para ser considerado, avaliado no Performance Review e, consequência, mérito, promoção. Beleza, agora eu queria mostrar para vocês de forma prática como isso acontece. Então, a pessoa cria, né, pitaia, como a gente chama as pessoas que trabalham na Alice, coleta todas as evidências, né, seja conversas do próprio Claude, prints de outras ferramentas, cria uma pasta onde ela salva tudo. Aí ela começa a conversa com o Claude, via skill, né, submete todas as evidências e o próprio Claude vai me dizer como estou indo. Aí, chegando no momento de fato, conseguir adoptive, o próprio Claude era esse relatório. E olha que legal. Ele coloca um resumo, né? Ele coloca o conceito que ele sugere, um resumo, porque ele sugere esse conceito, e para cada uma das 10 habilidades, o próprio Claude associa evidências. Aqui também tem um detalhe, e aí, no final, um checklist para a banca técnica. Aí o gestor concorda, o que ele faz? Ele abre um workflow, tudo dá via AI automações. Então, o gestor abre um workflow via Slack, preenche aqui quem é o pitaia, qual que é o conceito que você, como gestor, sugere, né?
Aí coloca o link das evidências da pasta do Drive, o relatório e submete. Aí o gestor recebe aqui essa confirmação e aí o time de tecnologia pega isso, roda o assessment deles e aí o gestor recebe a devolutiva para passar o feedback para a pessoa. Então, esse é o fluxo. Tá bom? Ficou claro? Bom, depois vocês fazem as perguntas. Mas antes da gente entrar nas perguntas, queria trazer esse gráfico que a gente gosta muito. Não sei se vocês conhecem, quem trabalha com learning, treinamentos talvez conhece. Se chama o poço da aprendizagem. Vocês já escutaram? O que ele fala? Né? Normalmente, num processo de transformação profundo de aprendizado, você começa aqui lá em cima, na incompetência inconsciente. Então, você nem sabe, né, o que você não sabe. Aí, quando você começa a se aprofundar, né, então a gente estava lá em cima em março. Aí você começa a estudar e entender o que você precisa saber, você, logo mais, né, desce aí no poço, que a gente chama de incompetência consciente. Que, de repente, você se dá conta, né, que você, de fato, tem um mar de coisas que você precisa aprender. E esse poço de aprendizado traz muita ansiedade. E traz muito desespero, né? Por isso é um poço, assim. E aí cabe, né? Eu vou mostrar um pouco também nas ferramentas e tudo que a gente fez para apoiar as pessoas para sair desse poço e não ficar aqui. Algumas pessoas ficarem, né? Pode ser que você fique e fale, cara, esse lugar não é para mim, eu não quero, não posso, não é meu momento. Melhor buscar outro lugar da vez, né? Então, o importante é a gente ajudar as pessoas a sair desse poço aqui. E aí, né, como você fala, né, nessa crescente, e onde a aprendizagem de fato acontece, né? Que a pessoa se dá conta de tudo que ela precisa saber, ela tem ferramentas, ela tem apoio, e ela vai conseguir aí sair e aprender, até chegar na competência consciente. Então, de repente, ela sabe, né, o que ela sabe. E aí vai a evolução contínua. E o assessment é só o meio, né, o meio desse caminho, não é o fim. É o meio para a pessoa chegar e sair do poço e chegar aí no nível de competência consciente. Aí estou muito feliz em falar para vocês, né? Hoje é terça-feira, sexta-feira é o nosso prazo, e a gente está com 95% das pessoas aprovadas. Então é muito legal isso. 120 pessoas. Não foi fácil, como eu falei, né? Mas a gente fez várias coisas para ajudar o time e chegar em conjunto, né? A gente sempre deixa muito claro. E uma exigência top-down, uma meta do CEO, mas a gente vai cuidar e a gente vai garantir que todo mundo que quiser, né, que tenha garra, que vai junto com a gente nessa jornada, vai conseguir chegar. Então, a gente considera, né, como eu falei no começo, isso como uma transformação cultural. Então, não foi só, vamos fazer um assessment. Tem várias coisas que estão acontecendo na Alice, né, e uma liderança em conjunto de CEO, eu, CEO, os founders, o CTO, toda a empresa se mobilizando para a gente se transformar no nível individual, né? E aí, como consequência, no nível organizacional. A gente fez um programa muito legal, que se chama Acelerar Aí, um programa de capacitação para todas as pessoas. A gente já agora está na segunda edição, que é um conjunto de referências de literatura, aulas magna com pessoas de referência, mas muita prática. Então, cada pessoa tinha que ter o seu projeto, né? Tinha que pensar em sua solução. E aí, semanalmente, tinha metas para alcançar, tinha checkpoints. Então, foi um programa, né, de design thinking muito legal, criado assim, por uma pessoa do meu time. Clareza e visibilidade sobre o assessment, né? Então a gente fez uma divulgação ampla com todo mundo para mostrar como isso vai funcionar, para tirar a ansiedade inicial, né? Ser muito transparente com os prazos. A gente fez também um programa de capacitação dos gestores para garantir que eles tinham o apoio durante esse momento, porque também não é fácil, né? Você como gestor precisa se transformar, ao mesmo tempo você precisa apoiar, né, o seu time a passar por essa transformação. Os HRBPs estavam muito próximos, né, para entender quem são as pessoas que precisavam de mais apoio, fazer mentorias, fazer a peer learning. Então, foi muito acompanhado e direcionado. Enfim, vou parar aqui agora, para a gente ter tempo para as perguntas.
Deixo aqui o QR Code. Eu fiz um webinar, não sei se alguém assistiu, onde a gente falou sobre esse programa com a Carol do meu time, que desenhou todo esse programa. Então, tem a gravação aqui nesse link. Inclusive, amanhã vamos ter outro webinar com a Marcela, que está no alto palco aqui, da Pipo, e com a Gabi, da Nuvem Shop, que a gente vai falar sobre casos práticos de AI. Então, se vocês quiserem também, participem amanhã e assistem todas as gravações dos webinars anteriores, tá bom? Muito obrigada e vamos para as perguntas. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa, prazer, sou a Carla Baroni, sócia da OneVC. Para quem não me conhece, eu tenho uma carreira em RH, como a Dani falou, fundei a Elas. E comecei a liderar o RH da 99 Táxis quando a gente tinha 15 pessoas e até 1.500 foi em cima do meu mandato. Então, acho que vivi bastante do growth stage. Depois disso, também cofundei a Yellow, que é a empresa de patinete e bike. Foi a terceira pessoa do time e a gente chegou em 3.000 pessoas em 1 ano e meio. Então, vivi muitas dores do crescimento e hoje eu sou sócia desse fundo, que é um fundo que investe em empresas early stage, em startups. Então, mais 50 empresas investidas. A gente não investiu na Alice, mas eu trabalhei com o pessoal da Alice, adoro a Saíta e admiro muito o seu trabalho, aliás, parabéns. Obrigada. Mas a gente investiu na Taco, então conheço muito do produto, do que a Taco faz e de outras empresas como Nomad, Caju, Pipefy. Então, meu papel hoje é mentorar founders. Acho que antes do investimento, eu ajudo o assessment do time fundador. Eu acho que, como a gente tem visto, as competências do time estão mudando. E hoje eu sou uma das pessoas que olho para quem a gente vai investir. Se essa pessoa tem as competências necessárias para mudar de caminho, para mudar de rota. Se é uma pessoa que tem um baixo ego e alto nível de curiosidade. Que eu acho que são competências que a gente deveria olhar para todo mundo quando a gente contrata para o nosso time. E depois que a gente investe, eu sou a pessoa que mentora esses founders, ajudando a todos os processos de pessoas, principalmente. E estou super feliz de estar aqui com a Sarita nesse evento aqui. Quando a Sarita me mostrou, a gente foi fazer o briefing do que ela ia apresentar, eu fiquei assim, gente, quero fazer igual, quero copiar. E eu acho que esse é um dos desafios, né? A gente tem que fazer benchmark e junto com o que o Gadotti falou, que a Dani falou, que a TT falou, que a Sarita falou, primeiro, entender o meu contexto de empresa. Então, acho que essa é mais uma dica, um reforço, né? Então, primeiro, entender quem é o seu CEO, seu founder, quem são os líderes da sua empresa, qual o momento que vocês estão, para trazer ideias e benchmark. Eu acho que a gente cresce muito através dessa troca. Então, acho que o ideal aqui é a gente escutar vocês. Então, de novo, façam as perguntas. Eu tenho aqui um monte de perguntas já pré-pronta, que eu estou cheia de curiosidade para saber da Sarita, mas eu adoraria responder a pergunta de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar? Eu separei as perguntas aqui em alguns blocos. Então, sobre a origem, né, desse programa. Acho que não é simples você decidir que você vai mudar a forma como a empresa opera. E eu acho que é isso que a gente está falando. Cultura é mudar o como. Então, acho que a primeira pergunta, Sarita, não deve ter sido fácil, né? Essa tomada, você falou sobre desespero e ansiedade, eu acho que é o que a gente sente mesmo. Vamos normalizar que a gente não está vivendo algo trivial. Mas eu queria entender como foi essa tomada de decisão, de onde veio a iniciativa. Se você pode explicar para a gente um pouco do papel dos líderes, dos founders de People nesse momento, e entrar mais no detalhe para a gente. Boa, ótima pergunta. A Titi também falou, né? Nada adianta a gente como People quer fazer a transformação sem ter o buy-in dos founders e do CEO, né? Numa empresa onde os fundadores não estão mais ativos. Então, isso é muito crucial. Então, partiu de um top-down inicial do nosso CEO, né? Ele falou, gente, tipo, o mundo está se transformando. Poucas pessoas estão enxergando ainda essas transformações, mas eu quero que a Alice seja uma das primeiras empresas. A gente tem uma missão tão grande, né? A gente tem um propósito tão grande num mercado muito difícil. Se a gente não se tornar uma das melhores empresas AI First da América Latina, a gente não vai conseguir. Então, ele nos trouxe essa visão em março e ele logo mais definiu top-down várias metas. Então, essa meta veio dele. Ele falou, olha, a gente vai definir essa meta. Sarita, você vai se virar para desenvolver esse assessment e a gente vai ter isso. Aí uma outra meta que ele definiu no mesmo momento, em março, né, foi isso. Aí até foi menos tempo. Até abril, então ele deu um mês para o CTO, ele falou, olha, a partir de abril, 100% das linhas de código da Alice vão ser escritas por Claude.
Então, ele deu um mês para o time de engenharia a fazer essa transformação. E tem outras metas também. Então, e acho que tem que ser assim, né? Quando a gente fala qualquer coisa de cultura, precisa estar definido do CEO, do C-level para baixo. E mesmo que gere um choque inicial, precisa gerar um choque inicial, né? Então, isso foi muito necessário, mesmo se desconfortável para todo mundo, e a gente de RH, de people, falou, nossa, já sei aonde que eu vou precisar segurar e como que eu vou conseguir, né? Mas precisa ser assim, porque senão a transformação não acontece. Então, isso é muito importante, tem que partir do C-level, ele nos chamou, e aí a gente, né, tem muito isso, beleza, agree, commit, vamos fazer, aí cada um pensou na sua parte, mas o push veio muito dele. Muito bom. Até compartilhando aqui, como eu estou do outro lado, eu não estou executando, mas eu vejo os founders ansiosos em implementar isso dentro da empresa, e eu vejo muito founder ainda colocando isso na conta de tecnologia, o que é algo que eu também não acredito. Eu acho que a gente viu aqui sobre a construção vir de cima, tem que dar o exemplo. Não adianta RH a gente puxar isso sozinhos se a gente não tem o buy-in dos nossos principais stakeholders. Então, isso já é o primeiro ponto, acho que até para a gente sair daqui e usar isso como algo prático para a nossa vida. Será que o meu CEO está contextualizado sobre a mudança que isso vai impactar na minha empresa? Mas muito legal. Sarita, mais uma pergunta aqui, acho que sobre people em si, se você puder destrinchar um pouco mais. Beleza, veio a decisão do CEO, vocês entenderam que vocês seriam essa força motriz para transformar a empresa. Como que foi para o seu time, para você? Como que vocês se mobilizaram em relação a ser o catalisador para a empresa, assim, olhando mais para o time de RH? Eu tenho a sorte muito grande, né? A sorte, ou enfim, como você disse também, resultado de como que eu construí o meu time, que tem um time muito, muito bom, né? E uma das pessoas, a Carol, né, uma das lideranças que reporta para mim, ela tem um background muito bacana. O webinar que eu gravei foi com ela, então vale vocês assistirem. Ela é professora de formação. E ela trabalhou como professora, né, depois diretora de escola, e depois ela fez a migração para empresas de tecnologia. Então, ela tem um background metodológico, né, de aprendizagem. E, por outro lado, também, a sorte que ela foi uma das primeiras pessoas do meu time, uma também das primeiras pessoas da Alice, que muito se interessou por AI. Então, ela começou a estudar AI muito antes de muitas pessoas, né, começarem. Então, ela juntou essas duas partes, né, de formação metodológica, de saber como fazer um assessment, e um conhecimento, um interesse muito grande por AI. Então, foi assim, um achado, assim, uma coincidência assim, muito feliz que ela tem esses dois lados, e ela conseguiu, com a competência dela e como conhecimento dela, né, estruturar esse assessment. Então, foi muito ela, junto sempre, né, como time de tecnologia. Eu concordo com você, Kalinha, não podemos falar que tem que ser tech puxar, mas, por outro lado, a gente precisa tech também. Não, com certeza. Uma coisa que eu não falei, mas que foi muito importante quando a gente começou a dar esse push muito forte, esse incentivo muito forte, eu falei para o nosso CTO, Bruno, me ajuda, a gente tem que agora definir os guardrails da Alice, né? O que a gente vai definir como sistemas que as pessoas podem usar, o que as pessoas não podem usar, o que a gente vai aceitar, como a gente vai responsabilizar as pessoas, porque no momento que, de repente, né, você fala para todo mundo que tem que usar e vai ter assessment e se vira e todo mundo, a gente tem que se preocupar muito também com a segurança, né? Especialmente, acho, todas as empresas, mas a gente é uma empresa de saúde, né? A gente cuida de dados muito sensíveis. Então, foi muito assim, um trabalho em conjunto, sim, né? People trazendo muito, sendo muito catalisador, mas sempre trabalhando muito em conjunto. E acho uma outra coisa que foi bem importante, um dos nossos outros fundadores, né, o Matheus, que cuida da parte operacional, então ele é nosso CEO, e operações, como você disse, estão sendo já, né, muito impactados pela AI. Ele, de alguma forma, também foi um sponsor, né? Então, o Acelerar AI, que foi nosso programa de capacitação, ele foi o grande sponsor. Então, Carol construiu o programa, né, novamente as trilhas de aprendizado, pensando na metodologia, né, pensando nas referências de mercado, mas ele participou muito, assim, também no dia a dia das pessoas. Então, traz um peso diferente, né? Quando você tem o CEO trazendo uma meta, você tem o CEO e os dois ainda founders, assim, está muito próximo ao time, exigindo, né, ter office hours, o CTO também recebendo office hours na agenda dele todos os dias. Então, acho esse conjunto, sabe, que deu muito certo.
Ou seja, era prioridade, foi tratado como prioridade. Acho que esse é um outro ponto também de surfar o hype, né? Acho que eu vejo isso, a gente tem que fazer algo, mas de fato o que você vai construir que vai trazer impacto. Sarita, veio uma pergunta aqui, vou te pôr numa sinuca de bico um pouco. Se você não tivesse essa pessoa tão antenada de learning, o que você acha que, até para o pessoal aqui, que às vezes, pô, eu não tenho uma pessoa tão estruturada dentro do meu time. Você tem ideia do que você faria, até para dar uma dica para o pessoal? De elencar alguém ou você mesma fazer? É difícil. Mas você tem que dar um jeito, né? Assim, eu acho que quando a gente começou a estudar, a gente viu que sim, tinha modelos de referência no mercado, então você comentou isso no começo, né? Eu acredito muito nisso, de vamos entender o que já existe. Né? A gente não precisa inventar a roda e eu tenho zero ego, né, de falar, nossa, não, fomos nós, nosso próprio modelo e não sei que a gente tem que se inspirar nas melhores práticas para qualquer coisa, tá? Eu acredito muito nisso, eu troco demais, assim, com várias pessoas que estão aqui, né? Eu faço muito essa abertura, eu me coloco muito à disposição, então acho não tivesse sido tão diferente, talvez mais difícil Perfeito. Tecnicamente, mas acho que o caminho seria o mesmo, assim, entender o que já existe e aí pensar como, né, dentro da nossa realidade a gente conseguia implementar. Sabe o que eu achei legal também? Que olhando o framework de como você construiu, escrevendo as competências, lembra muito career levels de carreira. Então, né, você tem uma proficiência, você vai evoluindo aquela proficiência de acordo com o nível que você espera. Então, se você já tem, por exemplo, career levels, é uma forma de você olhar e tentar replicar algo. Mas, com certeza, benchmark e dados é muito importante. E acho que foi, assim, fazer benchmarks, eu falei com muitos líderes de RH, né, que eu tenho contato, inclusive com o próprio Bosa, que vai falar aqui, como vocês estão fazendo no iFood, né, como outras empresas estão fazendo, e eu encontrei nenhuma empresa aqui no Brasil, se alguém sabe, me coloca em contato, que tem um assessment tão elaborado. A maioria das empresas que eu conversei, inclusive o iFood, eles têm uma pergunta, né, como parte de performance review, como está a adoção de AI da pessoa. E aí eu acho que é perigoso, né? Porque se você não tem critérios muito claros, as pessoas podem se sentir injustificadas. Sim, né? injustiçados. Então, acho que isso foi uma tentativa nossa de, especialmente numa coisa que é tão novo para todo mundo, que ninguém ainda sabe, né? Qual que é a barra? E a gente sabe, né? Numa calibração é muito difícil alinhar as barras. Aí imagina de uma coisa que ninguém sabe, que é novidade para todo mundo, inclusive para o gestor. Então, acho que isso foi também muito um driver que a gente tinha de tentar ter uma coisa mais objetiva, né? E, de fato, fazer esse desdobramento. Porque, normalmente, tira a ansiedade das pessoas, Sim, né? sim. As pessoas sabem, vamos combinar o jogo, a gente né, divulgou em março, falou, olha, vocês têm até agosto, a gente combinou o jogo, né? Eu acho que quando você também me contou sobre, do tipo, quem não tiver no lugar de adoptive que chama, talvez nem participe do ciclo de performance. Eu falei, uou, isso é forte. Mas, ao mesmo tempo, se você quer criar uma cultura de intencionalidade, que eu acho que a palavra intencionalidade é algo forte aqui. A gente vai pôr intenção nisso, vai estar na pauta, vai estar dentro dos nossos rituais. Talvez não gere a mudança que vocês precisam para se tornar a empresa. E como a Dani falou no começo, ninguém quer trabalhar numa empresa mediana. Então, acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar a empresa a passar por esse movimento e talvez perder pessoas ao longo do caminho, que é uma coisa que a gente tem que aceitar, que todos somos adultos aqui e as escolhas são feitas por nós diariamente. Então, é um pouco duro ouvir isso, mas ao mesmo tempo eu acredito muito, eu gostei muito de ouvir isso. Você já está vendo alguma mudança assim que você enxerga tanto para o lado positivo de eficiência nos times, porque ainda é muito recente, acho que vocês vão sentir mais, e também talvez até de pessoas se desengajando, tipo, não é para mim, não é esse momento. Conta um pouco assim sobre impacto nesse curto prazo. Quando tudo isso começou, em março, abril, a gente tinha uma expectativa muito grande de eficiência imediata. Acho todo mundo, né? Todos os líderes ansiosos, né? Mas acho logo mais a gente entendeu que a gente também tinha que ter a paciência, né? Que é um processo de transformação e que o primeiro nível é justamente garantir que a pessoa se torna fluente, né? Se não consegue esperar que sua operação, né? O Godot fez essa pergunta no começo. Quantas pessoas já têm um fluxo 100% rodando sem intervenção humana? Para isso, as pessoas precisam entender, né? Saber usar as ferramentas, saber, inclusive, né? O que de fato a gente pode delegar para AI, onde o humano precisa
entrar. Então, acho logo mais a gente entendeu que precisa dar também um pouco de tempo, mas a gente sim já está vendo várias operações, né, sendo impactados e várias transformações acontecendo em todos os times. Muito puxado, a gente revisou o nosso operating model, então, novamente, muito puxado pelo nosso CEO, a gente tem já várias operações onde, por exemplo, os deles, né, que todo dia as pessoas da operação tinham que puxar dados, fazer análises para identificar lacunas, tudo isso já está acontecendo de forma automatizada, né? Então, tem vários casos bem legais que a própria AI já identifica gaps, sugere hipóteses, né? Então, torna muito mais eficiente a tomada de decisão que é humana, né? No meu próprio time, a gente está tendo um período bem bacana de construção de várias soluções de AI, sistemas. Então, assim, acho os impactos estão vindo sim. Sobre a sua outra pergunta, a gente sim também tinha algumas pessoas que saíram, né? Que falaram, cara, não estou no momento de vida, porque a gente fala muito abertamente, isso é quase assim on top do seu trabalho. Assim, imagina alguém que é super high performer, mas que não está dentro desse framework. Sim, a gente vai perder pessoas também muito talentosas e tá tudo bem? E a gente falou também de forma muito transparente, né, que vão ser alguns meses puxados, assim. Não significa que você pode passar o seu trabalho para estudar sobre AI. Você precisa fazer o seu trabalho e estudar sobre AI. Então, para mim mesmo, assim, gente, para mim também, eu estava ansiosa para fazer o meu assessment, né? Eu tirei férias em julho, eu falei, eu preciso tirar esse assessment antes das minhas férias, não quero saber de fazer o meu assessment durante as minhas férias, e foi muito, assim, muita intencionalidade, muito tempo, assim, de aprendizado, de praticar, de usar, de colocar rotinas. Então, tinha algumas pessoas, mas não foram muitas. Algumas poucas pessoas que saíram. E, assim, muito legal ver a meta, né, que a gente conseguiu. E vai chegar em 100% assim, do time, de fato. Legal. Eu acho que, até abrindo um parênteses aqui sobre recrutamento, a gente não vai falar disso hoje, mas vou perguntar para a Sarita. Porque eu acho que existe um desafio, eu até vou falar mais tarde com a Ju num painel sobre recrutar e o que você enxerga nesse time a partir de agora, que, de novo, em volta das competências. Essa parte de estar aberto ao aprendizado, ser flexível, é uma competência cada vez mais buscada hoje. Então, de fato, a gente quer ter pessoas que sejam assim nos nossos times. Eu vou passar por uma pergunta sobre ruídos aprendizados, e tem pergunta aqui de vocês, e vou fazer um mix delas. Eu sei que o processo ainda é muito novo, mas quando você olha para trás, existe algo que você faria de diferente? Ou alguma sugestão para o pessoal em relação aos riscos que você ainda enxerga na implementação? Óbvio, falta uma semana, menos, né? 5 dias. O que você enxerga, assim, se existe algum aprendizado já? Eu estou muito feliz que eu posso dizer que acho que deu certo, né? Quando eu já falei, né, sobre o assessment, quando a gente ainda estava no processo, eu falei, e aí, né, se a gente chega em agosto e não tem esse número. Então, acho de forma geral, o processo foi muito bem conduzido e acho também o time nos mostrou isso. A gente teve muito esse cuidado de acolher o time, né, de ter os encontros, ajudar apoiar os gestores, ter o acompanhamento dos HRBPs. Então, acho que isso foi muito importante. Ao meu ver, né, você precisa ter uma exigência muito clara, uma meta muito clara, mas você também não pode deixar o time enxugado, né? Acho que esse é muito o nosso papel de RH. Eu não gosto muito de falar, a gente tem que cuidar das pessoas, porque acho que cada pessoa precisa cuidar de si, mas a gente precisa pensar, né, nas ferramentas, nos processos, para o time conseguir ser a sua melhor versão, né? Se a pessoa depois quer fazer isso, não, né, ela decide, mas a gente precisa promover esse ambiente. Então, a gente fez isso certo. O que eu faria diferente, que acho que no começo foi um pouco desorganizado, e a questão dos acessos das licenças ao cloud. Então, inicialmente, a gente não deu para todo mundo. Porque qual que é o tamanho do seu time? Da lista como todo, um pouco mais de 600 pessoas. 600? Caraca, grande. E aí a gente definiu logo mais, né? Todo o time de tecnologia vai ter assim, cloud. E aí para o time de negócio a gente definiu até um certo nível pago pela empresa, e as outras pessoas, né, tinha que, claro, usar a conta, né, o e-mail da Alice, mas pagar por conta própria, e foi bem recebido também pelo time. Mas não tinha um controle muito claro. Então, aconteceu que algumas pessoas chegaram no time de tecnologia, me dá uma licença. O uso de tokens, que é uma pergunta aqui. Existe um critério específico? Tem limite, né, no nosso plano, mas aí também tem como liberar mais tokens. Aí não tinha um processo, nunca tinha uma regra. Então, algumas pessoas chegaram aí numa pessoa de engenharia que era, na época, responsável por liberar. Eu preciso mais token. Beleza, então a gente vai te dar. Então, a gente, como people, não tinha um controle
das licenças, quem estava usando, né, quem não estava usando, aí algumas pessoas da operação, né, pessoas operacionais que nem deveriam ter acesso. Então, assim, gerou um pouco uma bagunça e demorou um pouco para a gente redefinir as regras e agora meu time também faz essa gestão. Então, acho que olhando para trás, essa é uma coisa que eu faria diferente, definir já as regras, uso de tokens, quem vai ter qual plano, como Legal. a gente vai liberar. Acho esse um ponto. E Sarita, você comentou, né, que eu acho que a gente viu com o Gadot que a gente ganha tempo para usar esse tempo da melhor forma e não para descansar, vamos dizer assim. Existiu alguma quebra de performance no time, principalmente talvez de operações, vendas, em relação a esse período de implementação, de treinamento, ou o time deu conta e isso não foi uma questão? De forma geral, não foi uma questão. Legal. Também acho que isso deve traduzir a prioridade do time de colocar isso como uma meta global da empresa e talvez outros pratinhos vão cair, isso deve ter sido alinhado. Eu imagino que devemos alinhar com os gestores qual que é o pratinho que vai cair nesse momento de intensidade desse novo programa. Com certeza. E foi na Alice, a gente planeja o ano em 3 quadrimestres. Também não sei se tem outra empresa que faz dessa forma, mas para nós funciona muito bem, então a gente tem 3 períodos de 4 meses. Bem no começo a gente tinha cordas, mas agora já faz uns 4 anos que a gente faz dessa forma. Então foi bem em abril, né, no começo tinha uma fase de planejamento que a gente definiu essas metas. Então tinha essas diretrizes também, que esses próximos 4 meses o foco vai ser muito fluência em AI, né, automações, construção de soluções. Então, com certeza, precisa estar alinhado com as diretrizes, com as expectativas, com as metas da empresa. Perfeito. E só vou citar aqui um podcast que eu escutei recente da CPO do Netflix, chama Lenis Podcast. O podcast eu acho muito bom. É podcast de um cara que foi, acho que, early days do Booking, e ele entrevista pessoas de tecnologia e produto. E sempre é uma aula. E ele entrevistou a CPO do Netflix. E a CPO do Netflix falou que fluência em AI é também saber quando não usar. Então, isso é uma outra coisa importante, da gente sair, né, querendo automatizar tudo, mas acho que a gente perde também a oportunidade de entender onde a gente deveria estar na linha de frente, enfim. Então, lembrando que isso é algo importante, e eu recomendo esse podcast. Acho que uma pergunta é sobre desdobramento. Então, o que você enxerga, se isso já é algo de um plano de vocês, como que você vai usar esse tipo de framework para ajudar a recrutar, desenvolver time, até demitir, enfim, acho que isso faz parte da cultura e queria entender com você, acho que se vocês já discutiram, onde você acha que isso pode te ajudar? Para recrutamento também foi desde abril que a gente tem um critério de fluência de AI, não em um assessment, né, mas um critério que o próprio hiring manager precisa avaliar durante o processo. Então, a gente também tem um nível mínimo de fluência, né, ou de proficiência de AI para a pessoa entrar na Alice. Então, já, né, desde abril a gente trata dessa forma, e uma vez a pessoa entrar, ela precisa já entrar na trilha de capacitação e do assessment também. Ela vai ter um pouco mais de tempo, né, uma pessoa, sei lá, que entrou semana passada, vai ter mais tempo para passar pelo assessment. Então, em recrutamento já está acontecendo. Você comentou, né, dos frameworks de desenvolvimento, dos levels, a gente usa na Alice o leveling, né, então a gente tem na área de negócio, a gente tem 6 levels, 7 na verdade, um que é estagiário, né, e o 6 seria o C-level, e aí a gente incluiu também uma habilidade de AI dentro do nosso leveling. Então, com certeza, né, pensando nesse momento do time, entrou, e agora a gente está pensando muito no próximo passo. Beleza, a gente tem agora 120 pessoas, né, aprovados aí no assessment. A gente não pode parar aqui, porque a AI vai evoluindo, né, a cada dia. Então, se eu provei fluente hoje, não necessariamente daqui a 4 meses vou estar fluente ainda, né? Então, ou seja, não pode parar de não estudar. pode parar. Então, a gente está muito pensando agora se isso vai ser uma coisa, né, de a cada 4 meses que a gente vai rodar. O que eu quero fazer agora com a Carol, como a gente pode subir um nível, né? Então, o primeiro nível são as pessoas, individual. Como a gente agora pode subir para um nível de maturidade dos times, das organizações. Então, às vezes a gente tem alguma avaliação assim no nível dos times, né? Como os times, né,
estão alavancando assim a fluência individual, né? Isso faz o time mais eficiente, isso muda do jeito que o time trabalha. Então, enfim, acho que tem conteúdo, tem coisas para fazer para os próximos meses. Boa. E a minha última pergunta, acho que mais para conselho para vocês e para mim aqui que estamos escutando você trazer da sua experiência, para quem quer replicar isso na própria empresa, assim, por onde começar? O que você acha que é essencial ter antes? E como gerar o buy-in da liderança? Muitas vezes o CEO tem essa ansiedade, mas não tem o meio, ou não é a pessoa que vai dar o exemplo. O que você pensa assim, de conselho para o pessoal sair daqui e talvez se estruturar para dar esse primeiro passo na companhia? Alinhar muito bem as expectativas. Assim, se você trabalha numa empresa que o CEO não está preocupado com isso, minha sugestão é procurar outro red flag, né? Porque AI, assim, acho em qualquer segmento, em qualquer país, assim, em qualquer tamanho de empresa, né, deveria ser uma preocupação da alta liderança. Então, se não estiver, acho, faça esse confronto. Se já estiver, pensem em conjunto como, né, beleza, tem um desejo onde a empresa deve chegar, tudo bem, mas como desdobrar isso, né? Como fazer isso de uma forma intencional, organizada, com critérios claros, e buscar não fugir dessa conversa, né? Às vezes é difícil ter conversas difíceis, né? Mas se a gente não enfrentar conversas difíceis, a gente não vai conseguir gerar impacto. E o que eu gostei, acho que é trazer os líderes para a mesa. E não talvez virar um assunto RH Founder. Acho que a gente precisa desses embaixadores. Sarita, obrigada. Amei ter essa oportunidade. A gente nunca tinha tido esse momento juntas. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar por aqui depois para conversar com vocês. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada, Calinha.